Muito bom. Bom, grande prazer estar aqui. É uma honra. Eu queria realmente dizer que é um privilégio estar com os meninos aqui, com a Lala. A gente se cruza, mas a gente, na verdade, começou a conversar realmente mais recentemente, mas é muito bacana. Para começar a contar um pouquinho da conversa, eu queria contar uma historinha para vocês. Em 2001, eu estava morando na Holanda, eu estava saindo de uma organização que chamava-se a IESEC Internacional. Quem daqui da IESEC? Levanta a mão. Uma galerinha aqui, maravilha. Eu estava na Holanda e eu estava um pouco em crise. A metade dos meus colegas na IESEC Internacional, elas estavam sendo recrutadas para o mundo corporativo com cargos bacanas, assim, muito legais. E eu estava meio que sem muita vontade, na verdade, de seguir o mesmo caminho, mas eu não tinha muita um motivo, era mais uma intuição. Sabe quando você sabe, mas você não sabe explicar por quê? Bom, é isso. Então, eu encerrei meu ciclo lá e eu fui fazer uma série de retiros, coisas, para descobrir o que eu queria fazer daqui para frente. E, na verdade, e aí eu acabei ficando numa ecovila que chama-se Findhorn. Alguém já ouviu falar da ecovila Findhorn? Bom, uma das primeiras ecovilas na Escócia. E eu tive uma sorte de conhecer uma bióloga americana, escritora, que acho que o Edgar também conhece, que chama-se Margaret Whitley. Uma pessoa coração, muito aberta. E ela me contou uma história que me deu uma luz, me deu um norte até hoje, que consegue me ajudar com essa historinha, que eu queria contar para vocês um pouco. Ela falava o seguinte, agora preciso dos meninos, dos técnicos, me ajudarem com fazer o clique aí, não sei se vai funcionar. Ou alguém me ajudar com uma apresentaçãozinha aqui. Clica aqui. Isso, a Lala ajudou. Ela fala que todo sistema vivo, orgânico, ela tem um ciclo de vida, né? Ela começa, ela nasce, e ela tem o seu ciclo de decadência também. Isso a gente pode falar como um ciclo econômico, pode ser um sistema de economia, pode ser um sistema político, pode ser uma empresa, pode ser uma organização grande. E logo mais, o que acontece é que pessoas, esses pontinhos ali, são inovadores. São pessoas que estão saindo desse sistema. Você pergunta, puxa, eu quero fazer uma coisa diferente, mas eu não sei muito bem por quê. Eu me sentia um deles, né? E aí tem outros, tem o Oswaldo, tem a Lala, tem o Murilo, tem o Edgar, tem várias pessoas. Só que o que eles querem ainda não tem nome. Mas, de repente, eles começam a inventar nomes para essas coisas, que antigamente não tinha nome, né? E eles começaram a nomear isso novo. E aí, de repente, eles começam a criar uma nova prática. Nem sei se é muito saber o que é que a gente está fazendo, mas a gente está fazendo. E aí começa a se conectar em formato de uma rede. Em formato que, nesse momento, ainda está mais solta, totalmente distribuída, mas já com um certo nome de quase uma qualidade de tribo. Só que aí eles são chamados de malucos, esses loucos, esses doidos, que começaram a se conectar. Só que eles começam a se organizar e começam a virar uma comunidade prática. E, de repente, a coisa que era meio maluca começa a virar uma coisa organizada, uma nova prática, uma nova forma de fazer as coisas. Só que ainda é muito pouco visto, né, por todo mundo. E aí, de repente, surge um novo sistema de influência que emerge. E quando ela me falou essa história, eu falei, olha, eu não sei exatamente o que eu quero fazer, mas eu quero estar nessa curva de aqui embaixo, porque eu sinto que estou afim de praticar algo novo. Eu não sei exatamente como fazer. E, de alguma forma, esse painel hoje é uma conversa sobre esse novo, essa curva daqui embaixo. E todas as pessoas que estão aqui com a gente, a Lara, Oswaldo, Murilo, são exemplos maravilhosos e pessoas que estão vivendo essa nova prática. Então, é muito interessante começar a ver que hoje, a gente está aqui no Social Goods Brasil, que a gente está essas novas práticas hoje tem um palco. Isso é muito legal. Isso em si já é um sinal de que algo está sendo visto. O que é ser visto, então, que a gente está vendo? Essa é a pergunta que eu queria começar a lançar. Enfim, eu vou começar com você, Murilo. Eu chamo de você um empreendedor cívico, né? Porque você engaja, o teu empreendimento ele engaja as pessoas de uma forma a se engajar em projetos cívicos, sociais. Então, a pergunta que eu queria lançar para vocês, ou para você para começar, você falar um pouquinho do que está fazendo na benfeitoria e está tocando outras coisas também, mas do teu lugar, o que você está mexendo, o que a gente está vendo, do que a gente está recebendo notícia agora,
do que, de repente, no teu aspecto, de repente, um recorte, mas o que também essa coisa maior que você está vendo, do teu lugar, né? Então, um pouquinho contar da tua experiência, da vivência prática, mas também, puxa, eu estou vendo isso aqui, mas, na verdade, o que eu estou começando a sentir é que a gente está encostando em algo que é muito maior do que aquilo. O que é ser aquilo? É uma ótima pergunta. Bom, então vou começar agradecendo, óbvio, estar aqui, e a maior emoção, na verdade, é ver um evento desse porte cheio, né? A gente acha que eu comecei a falar sobre crowdfunding, sobre inovação social, e dificilmente a gente conseguia engajar tanta gente, então isso é o melhor sinal de que as coisas efetivamente estão mudando. Primeiro, tem um pouquinho de toque, eu não consigo falar sentado. Posso falar em pé? Tem algum problema? Pode. Essa pergunta também é uma pergunta que volta e meia eu me faço, viu, Pablo? Eu vou tentar contar, porque realmente tem um reloginho ali contando em 5 minutos, muito rápido, um pouco da minha trajetória e o que eu estou fazendo hoje junto com outro grupo de malucos aí. Eu trabalhei durante 8 anos na área de marketing da Coca-Cola e lá aprendi muito sobre como fazer comunicação. E fui sempre apaixonado por esse tema, principalmente porque eu vivi e vi o potencial que a comunicação tem de influenciar a vida das pessoas. Bom, em resumo, depois de esse tempo, me bateu uma coisa muito pessoal, acho que até egoística, mas de uma crise de propósito mesmo, de pensar, caramba, vou daqui a 20 anos contar uma história para o meu filho que em 20 anos eu ajudei a vender mais refrigerante para a sociedade. E isso me fez, na verdade, começar a entrar em uma crise pessoal de falar, ok, gosto muito disso, mas não é isso que eu quero fazer, então o que eu vou fazer? E me coloquei à disposição de desconectar com tudo, me colocar um tempo também para pensar e refletir, né? Então, durante esse mergulho que eu consegui dar e correr o risco de pedir demissão de uma empresa, sem muito saber o que vai fazer, eu vi que a gente está claramente vivendo uma revolução. Talvez a gente não tenha muita essa sensação, mas eu acho que quem estava vivendo a Revolução Francesa naqueles tempos, acho que ainda não sabiam nos bares o que estava acontecendo. Eu acho que hoje eu me sinto privilegiado e muito empolgado de estar vivendo esse momento. E um dos fatos críticos aqui, que talvez foi um rompante para pensar o que eu ia fazer, aqui são dados muito claros, né? Então, em resumo, aqui que eu posso trazer para vocês é que hoje 70% das pessoas estão em crise e insatisfeitas com o seu trabalho. Esse é um dado para mim muito relevante. Um outro muito marcante é que 85 pessoas no mundo, que cabem fácil nesse palco, têm a riqueza de mais de 3 bilhões de pessoas. Então, aí é um problema grave que a gente está vivendo. Ou seja, a gente não está vivendo um problema pequeno, a gente está vivendo um problema estrutural. E aí, no meu entendimento, e na maneira como eu tentei expressar qual é o problema, qual é a causa das causas, eu acredito que a gente, como sociedade, está ancorado em valores individuais. A nossa sociedade está criada, estamos aprendendo desde cedo, nosso programa ficamos muito bons em competir, mas não em conviver. Então, eu tentei usar tudo o que eu aprendi sobre comunicação e influenciar comportamento para como a gente resgata os valores coletivos e coloca isso à disposição, com menos barreiras de engajamento, para a gente efetivamente conseguir acelerar essa revolução. Em resumo, há 4 anos atrás, a gente lançou, nosso primeiro movimento foi lançar a Benfeitoria, que foi a primeira plataforma de crowdfunding gratuita no Brasil. Hoje, já mais de 300 projetos foram viabilizados dentro da plataforma, especificamente para projetos de interesse coletivo. Mas, ao longo desse caminho, a gente sabe que a gente poderia fazer muito mais. Então, hoje, a gente está estruturado em lançar tecnologias que empoderem os indivíduos a viabilizarem os projetos em rede, educação, ou seja, como é que a gente dissemina isso que está acontecendo, e acho que a gente precisa sair dessa bolha, né? Cada vez mais é importante ver que essa bolha está crescendo, mas a revolução só vai acontecer se efetivamente a gente incluir e estourar essa bolha, e a gente tem que saber fazer isso de uma maneira rápida. E, por último, são os projetos autorais, ou seja, como a gente também consegue colocar na rua e mostrar que novos modelos são possíveis. Então, nesses projetos autorais, a gente também lançou um projeto primeiro, a plataforma de inovação urbana colaborativa, que chamou Rio Mais. É um ciclo de interdependência entre as instituições, onde participam prefeitura, universidade, empresas e a sociedade civil. Então, a gente brinca que é a PPPPP, ou seja, cresceram no parceria público-privada, esqueceram o P das pessoas, e a gente agora já está conseguindo proliferar esse movimento de inovação, que inclui as pessoas dentro desse processo, para fora do Rio e para fora do Brasil, que é uma maneira da gente também mostrar que é possível a gente exportar tecnologia social. Então, a gente espera, em 2015, estar levando para Portugal e outras cidades. Então, esse é um resumo do que eu estou fazendo para entender. E, só para responder de uma maneira muito clara a sua pergunta, para mim,
a sensação é que a gente está muito próximo dessa mudança que é estrutural. E acho que é importante para isso que a gente perceba que a gente não note só, talvez, a realidade, o que está acontecendo, mas como a gente percebe a realidade. Então, eu acho que quando a gente conseguir mudar essa chave de que depende só da gente para construir um novo modelo, em que a gente tem que tirar a água desse barco que está furado, sim, mas a gente precisa construir esse novo barco, isso vai acontecer rápido e vai acontecer acho que, bonito do que a gente imagina. Acho que a gente nem sabe para onde a gente vai, mas eu acho que o caminho é cada vez mais bonito. Oba! Isso aí. Muito legal. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, assim, uma curiosidade. Bom, a benfeitoria, as pessoas, a benfeitoria, elas começam a investir dinheiro para viabilizar projetos dos outros. Por quê? Assim, por que hoje, por que agora está acontecendo dessa maneira violenta, cada vez mais acontecendo? E aí, enfim, a gente está vendo que agora tem crowdfunding com pagamento recorrente, isso está compensando inclusive, competir com estratégias de fundraising de ONGs tradicionais do Brasil, que estão se perguntando, puxa, como é que eu começo a ir além da doação e ir para um engajamento? Mas, então, por que o crowdfunding conseguiu capturar? Qual é essa vontade que está latente? Primeiro, eu acredito que a tecnologia ela em si não é uma novidade, ela revela uma necessidade humana. E a necessidade que a gente tem agora é essa. Acho que a tecnologia do crowdfunding ela só potencializa isso, que é das pessoas se encontrarem para viabilizar projetos incríveis. No começo, acho que tem uma questão cultural nossa, as pessoas não acreditavam muito, até uma questão acho que brasileira. Pô, vou dar dinheiro para uma pessoa que eu nem conheço. É uma crise de confiança mesmo que a gente vive na sociedade. E acho que quando a gente consegue provar, inicia um movimento em que, sim, a gente consegue se mobilizar como indivíduos para viabilizar projetos, independente de instituições, que aí esse é a quebra de paradigma. O nosso modelo acredita que, para se financiar, a gente precisa de um banco, a gente precisa, talvez, de uma empresa, a gente precisa do governo. Quando a gente prova que não, que esse movimento, na verdade, pode partir de baixo para cima, o nível e o poder e o potencial que a gente tem de fazer mais projetos é inacreditável. Óbvio que no Brasil isso ainda está crescendo, a gente está quase 4 anos aí, e essa é uma curva ascendente, mas só para citar um dado, uma plataforma só nos Estados Unidos de crowdfunding já movimenta 1,2 bilhões de dólares em projetos inovadores. Isso é mais do que o governo federal gastou no Brasil o ano inteiro em cultura, por exemplo. Então, isso dá uma dimensão de que o que a gente está falando aqui é uma coisa de uma dimensão macroeconômica, e não uma questão mais micro. Muito legal. Então, acho que coisas que eu capturo aqui, tem uma crise de confiança, que acho que essas plataformas estão começando a canalizar e quebrar isso, ou, enfim, empoderar as pessoas a se aproximar. Muito legal. Queria, então, trazer para a roda o Osvaldo, que a gente é praticamente vizinho, né? Muito legal. E a pergunta é um pouco parecida, assim, o que você está vivendo, Osvaldo? No fundo, eu quero saber o que está acontecendo na tua casinha lá. Mas, assim, qual é a tua leitura daquilo, sabe? O que te pulsa nesse momento? Alô, alô, alô. Alô? Pronto, isso aqui está funcionando. Vou falar já, mas fazer uma correçãozinha. Tem um amigo meu que diz que fama de rico e valente ninguém desmente, né? Mas como eu sou esquerdo, eu preciso desmentir essa fama, apesar de ser muito generosa a imagem que o Edgar falou, porque senão fica parecendo isso, né? Que é uma doação, né? De um dinheiro para uma casa e tal. E, na verdade, eu sou uma pessoa muito inquieta, inovadora, transformadora, como vários que estão aqui, sempre fui, desde a época que eu trabalhava no mercado financeiro. Né, com essa característica, sempre foi inconformado. Né? Acho que a gente tem essa característica comum de não se conformar, né? Não aceitar algumas coisas, ou que as coisas não funcionem melhor, né? Que a gente não tenha acesso, né, a coisas que a gente deseja. Tem gente que acha que isso não é muito saudável, mas a realidade é que eu sou assim, né? Então, eu sempre fui buscando alternativas e sempre com olhar organizacional. Eu sempre tive uma forma de resolver problema olhando como a coisa estava organizada e que gerava uma determinada consequência.
E assim foi minha vida toda, e sempre trabalhei, sempre ganhei dinheiro. Nunca parei de trabalhar, mas sempre ganhei dinheiro, é verdade, mas nunca parei de trabalhar. E sempre com esse olhar, tentando resolver a forma organizacional que gerava o problema para poder sair do problema. E assim é que eu fui entrando no universo das redes. E fui entendendo o poder dessa coisa, da forma como a gente se organiza. E a gente tem uma forma organizacional, hoje no mundo, que é o que a gente chama, né, assim, genericamente, do modelo industrial, que ela é uma organização que exclui as possibilidades das conexões distribuídas. Tudo que o movimento, né, de uma organização é a gente especular no campo das ideias, e a hora que a gente faz uma escolha, a gente corta todas as conexões possíveis e foca naquela materialização e morre buscando eficiência naquela escolha que a gente fez. E a gente não se reconecta de novo no campo das possibilidades. Isso foi me chamando a atenção, né? Eu sou economista de formação, economia é a ciência da escassez, né? Todos nós aqui fomos criados com a ideia de que não tem para todo mundo, e eu fui me questionando se isso era verdade ou se a gente, ao se organizar, fazia com que isso acontecesse. Se a gente, querendo se proteger do medo da falta futura, não gerava, de fato, a possibilidade da coisa faltar. E aí comecei a querer experimentar formas organizacionais diferentes. A Laboriosa 89 é uma prototipação de uma forma organizacional diferente. É um ambiente físico, mas tudo que está lá tem uma intenção de remover a exclusão para poder incluir, criar diversidade e gerar abundância, da forma mais radical possível. Então, a chave está na porta, qualquer um pode pegar, não precisa se cadastrar, ter carteirinha, ser membro, mostrar nenhum tipo de documento, é só copiar e usar a casa, não tem nenhum tipo de curadoria, então não há nenhum julgamento, nem prévio, nem posterior, do que se pode fazer na casa, não tem nenhum tipo de staff, não tem nenhum tipo de gerência ou responsáveis, não tem nenhum tipo de reunião para decisão, porque não tem nada para decidir. Então, é uma infraestrutura aberta que remove as coisas que a gente se utiliza para se organizar, excluindo, e está tentando achar esse caminho, né, de uma organização inclusiva que prova a tese da abundância. Esse aqui é o meu olhar, né, tentar implementar uma organização que seja de fato abundante. Eu queria, não sei, que você contasse uma história, uma cena, que você fala, puxa, para mim é uma experiência com uma pessoa, porque a sensação que eu tenho quando eu conheço o Laboriosa, a gente não está falando apenas de uma organização. Essa organização que você está, né, promovendo, ela promove uma mudança comportamental. Ou seja, tem todo esse ambiente aqui, mas no fundo ela é um convite para algo, né? Como é que você vê essas pessoas estão lá um tempo? Quais chaves que vão caindo? E como que você vê aquilo? Qual é uma cena onde que você percebe? O aprendizado nesse período, para mim, mais importante é essa compreensão de que a forma informa. Não é o conteúdo que informa. Então, eu vejo organizações, por exemplo, né, onde a forma organizacional ela é exclusiva, porque num organograma, seja de que conteúdo for, né, pode ser governo, empresa, ONG, clube, igreja, partido, a forma como a gente se organiza é a mesma, né? Chefão, chefinho, peão. Então, você só tem um caminho para percorrer, que é para cima, e você olha e vê que não vai passar todo mundo, né? Porque você tem mais gente embaixo do que em cima. Só dá para ir para cima, em cima só tem um, embaixo tem um monte, né? É claro que a pessoa ao seu lado é um competidor. Não adianta você fazer discurso, fazer atividade para todo mundo dar a mão e tal, porque o jogo está claro ali, né? Quando você muda a forma, você remove isso e você faz uma estrutura distribuída, onde você abunda em caminhos, onde tem caminho para todo mundo, não tem nem só um caminho e não tem nem só passagem para um, né? Você pode ir para qualquer lado, imediatamente o comportamento muda. Então, na Laboriosa, a gente vê isso com toda evidência. A pessoa chega ali e começa a procurar, né? Onde é que está a recepção? Não tem.
Onde é que está o responsável? Não tem. Mas como é que eu faço para acessar? A chave está ali. Mas o que eu tenho que dar para pegar a chave? Nada. Mas quem que aprova o que eu quero fazer aqui? Ninguém. Como é que eu faço? Você vai na agenda, vê se está livre e coloca na agenda e usa. Mas e se já tiver alguém lá? Conversa com esse alguém e se entende. Mas, peraí, isso aqui é diferente, né? É diferente. Então, não tenho que brigar com ninguém, porque se eu tenho esse grau de liberdade de movimentação, é óbvio que o meu comportamento muda. Então, essa coisa de mexer na forma, eu acho que é o grande desafio que a gente está encarando agora. Olhar menos, né, para o conteúdo e ter a coragem, né, de se abrir mesmo, né? Quer dizer, de você mudar o paradigma, de você deixar de fazer uma escolha, de se organizar a partir do medo, né? Porque a gente se organiza assim. Ah, mas e se? Mas e se? Mas e se? Ah, então vamos botar uma proteção aqui, vamos botar uma proteção ali. Aí, quando você está com aquilo pronto, a pessoa entra, a forma está informando que o comportamento é de medo, de desconfiança. E, obviamente, você vai se comportar dessa forma. Agora, se não tem nada disso, a forma informa confiança, acolhimento, inclusão. E aí você se comporta dessa forma, você não tem ambiente para se comportar de um outro jeito. Qual é o teu título organizacional aí, então? Meu título? O que você é? Você tem um papel, né? Porque outra coisa da sociedade industrial é para simplificar, né? A sociedade industrial ela simplifica as conexões distribuídas que são complexas, né? Imagina só a profusão de relações possíveis aqui e a complexidade de um único ser humano, né? A potência de um único ser humano é gigantesca, é única e gigantesca. Então, não dá para você definir nenhum ser humano por um cargo padrão. É uma simplificação chamar uma pessoa de economista, arquiteto, ou designer, ou programador. Ninguém é padrão, né? Ou gerente, ou diretor. Ninguém é padrão. Só o seu nome diz quem é você. Então, num ambiente onde você tira a cadeia de comando e controle, você tira a hierarquia, tem esse inconveniente. Você ganha abundância, você ganha liberdade, você acessa o campo de possibilidades, mas tem esse inconvenientezinho, que é você ter que lidar com você mesmo, né? Então, o ambiente distribuído, ele é um ambiente propício ao autoconhecimento. E as pessoas assumem o nome. Então, hoje, eu me apresento em rede dessa forma. Quem é você? Oswaldo Oliveira. Não, mas você faz o quê? Faço o que eu posso. Muito bom. Então, a gente tem a graça e sorte de ter uma pessoa aqui na sala que consegue juntar essas duas peças na história do Murilo com o Oswaldo, essa salada mista aqui, e o convite lá, enfim, acho que tem a ver com a tua vocação, realmente traçar ajudar a costurar aqui, junto comigo, um fio da meada, né? O que essas práticas da benfeitoria, por exemplo, da laboriosa, onde que eles encaixam? Tá. Deixa eu pegar aqui, porque super legal estar aqui, tremendamente feliz, ainda mais em Florianópolis, que é um potencial tão fabuloso. E que bom essa oportunidade de tentar fazer síntese, porque é um pouco o que eu tento fazer na vida, observar todas essas coisas que estão acontecendo, e eu brinco dizendo que, além de futurista, o que eu sou é sintetista, de tentar sintetizar, e comista para as ferramentas. Então, quem sabe, nessa busca, como você falou de outros nomes, a gente poderia dizer que você é um ativador, porque se ativa potenciais, e um fluxonomista, porque é o que promove fluxos de todas as coisas, que, aliás, são profissões de futuro, né? Ativador e fluxonomista. Talvez é a versão próxima do economista, é o fluxonomista, que promove fluxo de tudo. Bom, explico o que é. Então, acho que a primeira coisa para se entender aqui no meio da Revolução Francesa é entender o que está acontecendo. E quando a gente pensa em futuros, em entender a história, existe um campo infinito, que é o campo de todos os futuros que a gente pode conceber.
E, normalmente, a gente tenta entender o que é provável. E a gente fica procurando qual é o futuro provável. Futuro provável, a gente acaba reagindo em relação a ele de forma reativa. Diz, ah, meu Deus, aquecimento global, isso, aquilo, então vem todos os R's do reativo. O futuro é cada vez menos provável. E por isso que a gente precisa fazer as coisas de outra maneira, porque não dá para prever. Senão, a gente também não sai do reativo. E aí, a gente, para poder realmente achar outras maneiras de fazer, precisa ir para o criativo, porque no criativo mora o desejo. O que eu quero? Porque se eu não quero, eu não vou fazer. E aí, no criativo, a gente tem todas essas palavras que são a base do que está por trás de tudo que tem a ver com os novos jeitos, que são todos os Cs de cocriar, de confiar, de conectar, colaborar, etc. E é interessante porque os futuros desejáveis, quando eles aparecem, eles parecem um delírio absoluto. Quando começou a internet, ninguém botava uma fé naquilo. Não achava que ia acontecer. E assim é, em geral, parece um delírio e, dali a pouco, acontece. E como é que a gente faz a passagem do reativo para o criativo? Na ação, que amplia possibilidades, que é o que vocês fazem. E o que todo mundo, a maioria dos que está aqui, amplia ao que é possível, porque fica mostrando que o que é impossível é possível. O Edgar com o Play the Call. É possível chegar a 4 bilhões de pessoas? Claro. E aí, como a gente faz isso? Com os P's de ponte, de pessoas, de parceria, de produzir, de potências e tal. Então, a primeira coisa é de mudança de mentalidade, de não tentar trabalhar no provável, mas de ir para o desejável. E aí, será que dá para fazer? Essa é a pergunta. E dá, se a gente sair da escassez que o Oswaldo falava. E como é que sai da escassez? O grande problema é que a gente é escasso porque os desafios que a gente tem são exponenciais. Só que a nossa capacidade de resposta é linear, porque a gente tem economia a partir de recursos ambientais escassos, a gente tem estruturas organizacionais centralizadas escassas, e aí a coisa não funciona. Então, o lance seria a gente buscar o exponencial. Cadê? Onde está o Wall-E? Cadê o exponencial? E claro que a primeira coisa que é exponencial é tudo que tem a ver com os intangíveis, cultura, conhecimento, criatividade. Uma maçã você come e acabou, e nós vamos brigar por ela. Um conhecimento multiplica infinitamente, é exponencial. Mas como é que eu consigo trabalhar com exponencial? E aí vem a tecnologia e a rede. Então, quando a gente percebe que o caminho é buscar o exponencial, precisa entender como. Primeiro, passando a uma situação onde a gente enxerga o intangível. E é interessante que todas as métricas que a gente usa, na verdade, nos impedem disso. Então, por exemplo, a gente tendo, né, o tangível e o intangível e olhando o tripé da sustentabilidade, o que acontece? Primeira coisa estranhíssima que tem nesse tripé da sustentabilidade é que ele deixa de fora uma chave, que é o software. Porque nada funciona sem inteligência, sem criatividade, sem experiência e tal. E aí a gente percebe que a gente não está exponenciando, não está criando futuros desejáveis, porque não tem a parte mais importante, que é a parte do cultural. Porque é no cultural que tem tudo que a gente acredita, todos os valores, todas as linguagens, etc. E a segunda coisa, que é mais bizarra ainda, é que a gente chama de econômico uma dimensão. O que quer dizer que todas as outras não têm valor. Que o cultural, o social, todo o conhecimento, toda a estrutura tecno-natural, todas as organizações, isso não vale. Então, talvez fosse mais o caso da gente chamar de financeiro, porque economia seria tudo, o fluxo de recurso nas 4. Então, o que a gente está observando, que está rolando, é isso. Os fluxonomistas fazem o fluxo de recurso nas 4. E aí, com essa busca do exponencial, o que deu para perceber? Estou contando para vocês a origem do raciocínio. Que, na verdade, a gente não está falando de um tipo de nova economia, mas de uma combinação de 4 novas economias, cada uma de uma dimensão. A primeira delas, que está na dimensão cultural, e que é a base,
é tudo aquilo que vem a partir de criatividade, de valores e tal. Não só a indústria criativa, mas, sei lá, se eu faço ovos, só fazer ovo não tem valor, mas se eu faço ovo da galinha feliz, isso tem valor. E aí a gente tem a economia criativa. Depois a gente tem uma segunda economia que é chave e que está na base de todas essas coisas que estão fazendo a diferença e que é possível graças às tecnologias, que é a possibilidade de melhor aproveitar a infraestrutura a partir do compartilhar, gerando processos que mapeiam e compartilham o que existe. Economia do compartilhar. Aí a gente tem uma terceira, que tem a ver com o modelo organizacional, com a forma de gerir, que aí é distribuída, e que é a economia colaborativa. Olhando tudo isso, diz, nossa, vai ser tudo perfeito, seremos todos felizes, está lindo. Só tem um problema, tudo isso está invisível, porque a gente não tem métricas, a gente não consegue enxergar essas coisas, porque continua achando que riqueza é moeda. Então, o que a gente percebe é que a chave está em outra noção de valor, que não seja só monetário, quantitativo, numérico, numa economia multimoedas. E esse tem sido a nossa prática. Quando você estava perguntando da prática, a prática é ver como trabalhar nessas 4. E, para que isso seja possível, uma ideia que a gente chama de prosperidade 4D, que é trabalhar com recursos nas 4 dimensões, conhecimento, criatividade e tal, no cultural, toda a infraestrutura tecnonatural, tudo que é estrutura e forma de gestão do coletivo e fluxos de toda a natureza. Mas não só com recursos, mas também com resultados nessas 4 dimensões, porque é isso que faz a diferença. Se, além de usar recursos que não sejam só quantitativos monetários, se a gente consegue otimizar e gerar mais em cada uma delas. Então, isso é um pouco o que, com este olhar 4D, eu consigo enxergar que está acontecendo. Estamos saindo do provável para o desejável, e isso possível a partir de uma combinação de 4 economias, nas 4 dimensões, e numa outra forma de ver, que não seja só linear, porque o linear é escasso, e quando a gente ativa, a gente vê que há múltiplas dimensões e que essas múltiplas dimensões podem trazer, de fato, abundância se a gente se puser em movimento. Então, isso é o que eu enxergo. Assim. Que bom. Uou. A princípio, a gente tinha planejado uma pessoa, um insider do social media aparecer aqui, ou seja, a gente tem aqui participantes virtuais, e aqui a gente tem uma representante do virtual. O virtual geralmente é tão abstrato, agora é bem concreto. E a ideia é você compartilhar uma dúvida da plateia virtual. Pois é, eu vou compartilhar a voz do povo, que dizem que é a voz de Deus, né? Sou a Vanessa Guiar de Jesus, então eu tenho um nome bom para isso. Bom, assim, o povo está quieto. Infelizmente, essa é a má notícia. O pessoal só está colocando ali as frases bem legais que vocês falaram, mas pergunta que é bom não veio. Então, a sorte é que eu também sou jornalista, então eu fiz algumas perguntas, assim, como jornalista e como espectadora. Eu queria que o Oswaldo desse algum exemplo de projeto da Laboriosa 89, assim, coisas para a gente conseguir trazer para o chão mesmo, exemplos concretos do que esse povo faz lá. Vive. Acho que Respira. Quando você abre Então... quando você abre a comporta, o que entra é a vida, né? A coisa mais distribuída que tem é a vida. Então acontece de tudo. Você tem. Hoje o ambiente da Laboriosa não é a casa, né? É a casa, mas o grupo no Facebook. Todos podem entrar lá. Laboriosa 89 é um grupo aberto. Não é só a casa que é aberta, o grupo também é. No grupo são 6. Então, passou ontem a faixa de 6.000 pessoas. Está com 6.030 pessoas. A casa é uma casa de 300 metros quadrados. E que passa por lá umas 300 pessoas por dia. Ela está sempre aberta, porque todo mundo tem a chave, então ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Ela tem 3 pavimentos. Um pavimento a turma usa para trabalhar, né, como se fossem mesas de coworking. O segundo pavimento é um salãozão e uma copa. Então, a turma usa para todo tipo de evento, de cocriação, dança, yoga, aula de artes, evento de gastronomia, almoço coletivo. É uma comunidade vivendo. Então, se você olha assim, é uma mini cidade, né, que está vivendo ali. E tem uma parte embaixo, que é um pouco mais privada, que a turma usa também para encontros, de maneira geral, mas que ali tem um lugar mais privativo, né? E isso se caracteriza com um ambiente de livre interação. Então, ali as pessoas vão compartilhando sonhos, desejos, possibilidades, recursos, necessidades, amores, né? Então, acontece de tudo. As pessoas se apaixonam, as pessoas formam empresas, as pessoas fazem projetos. E há uma centena de projetos visíveis hoje lá, porque o que acontece que é interessante, isso vai estimulando também as pessoas a criarem novas organizações inclusivas. Então, todas as iniciativas que tem lá já vão buscando esse padrão. Então, tem novas casas que emergiram dali. Agora mesmo, essa semana, uma turma lá se juntou, alugou um outro espaço para fazer um espaço maker, né, com máquina CNC e Arduino, impressora 3D, e botar o mesmo padrão organizacional. Tem atividades, iniciativas que estão aí até muito na mídia, concorrendo a prêmios, como a Escola de Rua, por exemplo, que é uma iniciativa que as pessoas se conectaram lá e, nessa coisa da desescolarização e do novo modelo educacional, começaram a sair para a rua para dar aula em parque, aula em fila de bom prato, aula em tudo quanto é lugar. Tem muitas iniciativas ligadas às pessoas se conectarem para a questão do autoconhecimento, porque o ambiente é propício para isso, muita coisa de design thinking, muita coisa de modelos de negócio que vão testando essa organização distribuída, né? Então, acontece de um tudo, né? E tem gente que dorme lá, né? O que para mim é a coisa mais emocionante que tem, porque a gente não se dá conta quanto das pessoas próximas muitas vezes ficam sem um lugar para dormir, mesmo sendo pessoas, né, que a gente acha que não estão à margem da sociedade, né? Acontecem situações familiares de ruptura, a pessoa quando se vê está no meio da rua, ou mesmo gente que por um sonho sai, já vejo gente lá do Ceará, que saiu assim, inspirado por uma conversa e acabou chegando em São Paulo sem um dinheiro no bolso e sem lugar para dormir, né? Então as pessoas dormem lá, tem realmente de um tudo. Muito legal. Uma outra coisa que ficava ali, uma pulguinha atrás da orelha enquanto eu te ouvia, é que, por mais que a estrutura não seja hierárquica, são pessoas. E ser humano é ser humano onde quer que esteja, né? Então, quando acontece alguma coisa que foge do controle... Ó, eu estou falando de controle, hein? Ele vai me bater. Imagina eu vou te bater. Alguma coisa que seja ali, que não dê para vocês contornarem, alguma briga, alguma relação humana que dá errado. A própria comunidade ali se autorregula. Queria que você contasse um pouco essa experiência. O que acontece é isso. Quando você tira o centro, você tira o pai, né? Então, essa figura paterna que eu acho que é importante ver, porque a gente está sempre buscando, né, o governo, o chefe, o pai, que no fundo é aquela pessoa que vai resolver o conflito por você, né, que vai arbitrar o que está certo. Quando você tira isso, só sobrou você e com quem você se conflitou. Então, o grande exercício da convivência, a abundância, ela é função direta da inclusão e, portanto, a consequência imediata é a diversidade. Então, se você quer abundância, você tem que aprender a conviver com o diferente. Não tem jeito. E conviver com o diferente não é você concordar nem discordar. Você tem que aprender a divergir amorosamente. E é uma coisa que a gente não sabe fazer. Muito legal, bom. Só para concluir, então, um ambiente como esse, a hora que você muda a forma organizacional, você cria um laboratório propício para aprender a divergir amorosamente. E aí o conflito é entre as pessoas, acontece todo dia, aumenta, porque o ser humano livre esbarra no outro, né?
é assim mesmo. Mas aí aprende, né, a conviver e descobre uma capacidade interna que não sabia que tinha. E aí fica todo mundo brilhando. Pode confiar nisso. Que bom. Muito legal. Gente, É isso, acho né? que é isso. Tinha... Até porque a gente tem que encerrar daqui um pouquinho também. Então, não, é só para dizer aí, pessoal que está online e pessoal que está aqui também, façam as perguntas para a gente trazer a voz das redes aqui para o palco e fazer a conversa ficar mais produtiva e mais legal. É isso, gente. Obrigada. Obrigado aí, o anjo do virtual. A gente está começando a encerrar. Eu queria jogar uma última pergunta para vocês, que é assim... bom, eu fiquei bem impressionado quando o Airbnb veio, né, como uma tecnologia do compartilhar, as pessoas abrirem a casa deles. Na verdade, é uma sensação muito... Se alguém tivesse falado uma vez para a gente, sei lá, 20 anos atrás, que ia virar esse movimento gigantesco que hoje fatura 10 bilhões de dólares, a gente, não sei, eu provavelmente teria falado, será? E está acontecendo. Mas tirando o Airbnb, que acho que é um exemplo de um compartilhar do próprio lar, da coisa mais íntima, que hoje está indo para outro patamar, pessoas estão hoje construindo apartamento só para isso, né? Eu queria voltar para a experiência da gente, que a gente tem aqui, da benfeitoria, do Laboriosa, tudo que você vê. Se aquilo que vocês estão vivendo hoje levasse para uma próxima dimensão, seja aumentar ou intensificar, o que poderia ser possível? Qual é o potencial daquilo que a gente está vendo, ou seja, o potencial de transformação? O que a gente pode ver? É difícil falar, vai acontecer, ou gostaria que aconteça, enfim, é desejável, é provável, mas da forma que você vê, o que a gente pode, o que está esperando, o que está batendo na porta para a gente, seja do ponto de vista que você está, ou seja do ponto de vista das organizações grandes, dos governos, o que você está sentindo que vocês estão batendo na porta e que estão, tem alguma coisa me chamando ali. Eu acho que é importante ficar atento a isso, porque está vindo e é uma oportunidade de transformação muito interessante. Isso aqui é uma pergunta meio de previsão, mas eu acho que você deve estar pensando nisso e intuitivamente pensando sobre isso. E aí, só considerando que a gente tem 30 segundos, ou seja, a gente vai esticar um pouquinho só. Obrigado. Ou seja, não levanta, da cadeirinha mesmo. Pablo é bom de fazer perguntas filosóficas e responder em 15 segundos é difícil, mas eu sinto muito que a gente está vivendo a humanidade está numa represa ainda, assim, de potencialidades humanas. E acho que quando o Oswaldo fala isso, fica muito claro que a gente desperdiça muito essa energia, né? Então, quando a gente consegue fazer com que... Porque a grande verdade, eu acho que a tecnologia digital, ela, no que a gente está falando aqui da economia colaborativa, ela não é um issue, ela não é um desafio. O desafio é como é que a tecnologia social é desenvolvida, e a tecnologia digital, na verdade, tem que estar só fazendo muito bem essa leitura, fazendo ela que, né, consiga refletir esses novos modelos, esses novos formatos, esses insights humanos mesmo, que a gente Edgar, assim, a gente precisa, para ser sustentável, tem que ser divertido, né, tem que ser sexy, tem que ser fácil, tem que ser... Então, tudo isso é o que vai fazer a gente realmente quebrar essas barreiras. E aí, o que está batendo na porta é a gente repensar toda essa organização que a gente criou nessa sociedade industrial. Todas essas novas instituições que estão vivendo hoje foram criadas há 100 anos atrás, num momento que agora não faz mais sentido. Então, governo, empresa, universidade, tudo isso está começando, a casquinha está quebrando, porque o modelo, na maneira como foi estruturado, não faz mais sentido. Então, agora quem são esses novos engenheiros que vão pensar isso? E o que é bacana, que é o desafio não vamos só pensar em como é que a gente conserta essas paredes quebradas, mas como a gente constrói esse novo formato. Porque se a gente também só pensar em corrigir o problema, a gente nunca vai pensar em fazer essa nova casa que hoje está demandando e todo mundo quer viver nela. É isso. Muito legal. Gente, aplauso. Acabou nosso tempo, então realmente, Lala, eu quero se dividir de novo assim, nessa pergunta e a gente começa a ensinar. A pergunta, bom, é o que eu faço na vida, né? É tentar, porque a história de ser futurista é você ver quais são as forças que estão um pouco... qual é a maré, e como é que... Porque o futuro a gente imagina como um ponto que sai daqui e se amplifica. Então, tudo que hoje parece muito pequenininho, isso é imenso.
Cada uma dos casos, por exemplo, que está nesse encontro, é provavelmente um broto de baobá. Mas quando você vê um broto de baobá, você pode achar que é um matinho, e não que é uma coisa que vai ser gigante. E sim, isso tudo vai ganhar escala enorme, só que de um jeito diferente do que a gente imagina. Porque vai ganhar escala pela articulação de muitos pequenos e diversos. Então, esse que é o lance, essa que é a grande mudança. Então, não é escala pela repetição, não é o modelo do Airbnb, mas é muitos conectados. E aí, se aparecer na tela, eu tenho um livro que conta, que dá para baixar, que conta o que poderia ser esse mundo, que dá para baixar no crifuturos.com e também no site. Porque o que eu tenho mais feito na vida agora é eu encarno a minha neta, que conta como é que é o futuro a partir dessas coisas todas que a gente está falando. E que são muitas. Porque não está na grande mídia, não está na academia, mas é muita coisa e crescendo de forma exponencial. E só para dar uma ideia do poder do exponencial, Edgar, eu fiz uma conta. Se, partindo de uma pessoa, a cada mês, cada um de nós desse a mão aí para esse que você chamou, chamasse mais uma pessoa para a ideia da confiança, do colaborativo, do criativo, etc., quanto tempo vocês imaginam que levaria, atraindo um por mês para o outro chip, para chegar até os 7 bilhões de habitantes? É exponencial. Então, daria 34 meses. Ou seja, é um futuro provável? Não. Porém, bastante desejável e perfeitamente possível. E acho que é isso que a gente precisa saber, de que dá. É se conectar. O Buckminster Fuller diz, para mudar um paradigma, você cria um novo e torna obsoleto o antigo. E acho que é isso, na verdade, todas as práticas que a gente está vendo aqui. Obrigado. Gente, é isso. Murilo, Osvaldo, Lala, muito obrigado aí pela contribuição. E obrigado a vocês, a todo mundo. Eu acho que é uma primeira pincelada no tema. A gente vai continuar esses dias aqui. E obrigado pelo convite. É isso.